Você já deve ter visto aqueles investimentos que vão render 120% do CDI, o valor da Selic, ou aqueles que ainda vão render IPCA mais 5. Mas como é que a gente faz para saber quanto realmente isso vai dar de retorno para a gente? E qual deles é a melhor opção para a gente investir? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari, formada em administração, e aqui e também lá no meu Instagram eu te ajudo a investir de uma forma simples para você chegar na sua liberdade financeira mais rápido. Ah, e se você tá vendo aquelas propagandas falando que tem renda fixa pagando 15% ao ano, 18% ao ano, saiba que não é bem assim e eu vou te explicar por quê. Então vamos lá? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é a taxa Selic e de onde que vem esse valor, porque isso é a base para você entender todo o resto. Mas se você já entende o que é isso, como é que funciona e só quer saber, por exemplo, como é que calcula o valor do CDI, de 120% do CDI, você pode pular direto para essa parte que eu vou deixar aqui na descrição. Combinado? Não aconselho, mas se você quiser, eu vou deixar aqui para vocês. Mas então, o que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, tudo que envolver juros, seja para você pagar ou para você receber, vai depender do valor da Selic. E de onde que vem esse valor da Selic? Funciona assim: a cada 45 dias, o Banco Central reúne uma galera para analisar a economia e altera o valor da Selic para baixo ou para cima. Então, quando a inflação sobe, por exemplo, eles vão lá, aumentam o valor da Selic e aí os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, os juros do cartão de crédito também aumentam e o valor dos investimentos de renda fixa passam a render mais. E por que eles fazem isso? Para tentar diminuir a inflação, porque quanto maior os juros, menos a gente vai consumir. E quando a inflação começa a cair, eles vão lá e diminuem também o valor da Selic. E as pessoas passam a consumir mais, porque os juros estão baratos. Ah, Mari, mas então se eu investir na Selic, quer dizer que eu não sei quanto eu vou ganhar, quanto eu vou receber no final, é isso? É exatamente isso. Então por que as pessoas ainda procuram investimentos que vão render o valor da Selic? Por 3 motivos. Primeiro, ela rende mais do que a poupança, então, no geral, a poupança vai render 70% do valor da Selic, e se a Selic tiver, por exemplo, a 10% ao ano, a poupança renderia 7%. Só que aí tem um parêntese. A poupança tem 2 regras. Quando a Selic tiver acima de 8%, ela passa a render 6% ao ano. Então, isso daria menos do que 70% do valor da Selic. Ou seja, de qualquer jeito, a poupança vai render muito menos do que a taxa Selic. O segundo motivo é que a Selic é usada para conter a inflação. Então, mesmo que a gente não saiba exatamente quanto ela vai render, a gente sabe que o nosso dinheiro não vai se desvalorizar como aconteceria se ele tivesse parado lá na poupança, por exemplo. E o terceiro motivo é que os investimentos que vão render o valor da Selic normalmente têm liquidez diária, ou seja, ele pode ser resgatado a qualquer momento. E ele vai render todos os dias. Então, se você colocar seu dinheiro lá, poucos dias depois você precisou do dinheiro e teve que resgatar ele, você vai receber proporcional àqueles dias que você deixou o dinheiro lá. O que não aconteceria na poupança, por exemplo, que só vai render uma vez no mês. Se você entendeu o que é a Selic, por que ela está relacionada com a inflação e por que as pessoas buscam investir na taxa Selic, já deixa aqui seu like e deixa nos comentários se você não entendeu, que eu vou tentar te ajudar. Então vamos para a segunda parte do nosso vídeo. O que é o CDI e como a gente faz para calcular quanto ele rende? O CDI ele é uma taxa usada pelos bancos para emprestar dinheiro um para o outro. Sim, os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Então, quando você vê um CDB, uma LCI, uma LCA, que são investimentos onde você empresta dinheiro para o banco e eles te devolvem com juros, normalmente você vai ver eles rendendo 100% do CDI, 120% do CDI. E aí, como é que a gente faz para saber quanto isso rende na prática? O CDI, ele é uma variação da taxa Selic. Lembra que eu falei que tudo que envolve juros vai depender do valor da Selic? Então, o CDI, ele equivale a 0,10
a menos do que a taxa Selic. Então, se a Selic tiver a 10% ao ano, o CDI vai estar 9,9% ao ano. Na data que eu gravo esse vídeo, a Selic está 10,75%. Então, o CDI ele está 10,65%. Entendeu essa parte? Até aqui tranquilo, né? Mas então, quanto rende 100% do CDI? Se a taxa Selic está em 10,75%, a gente sabe que o CDI é 10,65%. Então, 100% desse valor é o valor total e não muda nada. É o valor cheio do CDI. Ah, mas e 120% do CDI? Quanto que isso vai dar? Se o investimento estiver falando que vai render 120% do CDI, isso significa que ele vai render um pouco mais. E quanto que seria isso? Você vai pegar o valor do CDI, que a gente viu que é 10,65, e vai multiplicar por 120%, que vai dar aí 10,78. Ah, Mari, mas eu não sou muito boa de matemática. Pega a calculadora, ela tá aí para isso, gente. Ah, mas e se estiver rendendo 200% do CDI? É a mesma coisa, acha o valor do CDI naquela data e multiplica por 200%. A grande questão aqui que a gente tem que ficar atento é que o CDI ele muda conforme a taxa Selic. Então, a cada 45 dias, esse valor de rendimento vai estar mudando. Se você não pegou a primeira parte do vídeo, volta lá para você entender. Normalmente a gente fala muito de quando você for montar a sua reserva de emergência, uma das opções é investir em um CDB, por exemplo, que vai render 100% do CDI. E por que a gente fala isso? Porque o CDI, 100% dele é o valor que os bancos negociam entre si. Então o ideal é que você receba pelo menos o mesmo valor. E agora vamos para uma das últimas partes do vídeo de hoje. Quanto rende um investimento rendendo IPCA mais 5% ao ano? Realmente vale a pena investir nesse tipo de investimento? O IPCA ele é um dos índices que mede a inflação, ou seja, o aumento do preço das coisas. E na data que eu gravo esse vídeo, o IPCA está 10,38%. E é nesse ponto que muita gente fala, 10,38 mais 5% tem renda fixa aí pagando 15% ao ano, mais de 15% ao ano. E é aí que está o perigo. Quando você vê IPCA mais 5, na verdade você tem que olhar que o IPCA é o valor que você vai perder de compra, né? Que o seu dinheiro vai estar se desvalorizando ali ao longo do tempo. Então significa que você não vai perder isso daí, mas na verdade o seu rendimento real é apenas de 5%. E o segundo ponto que você tem que analisar nisso daí é que o IPCA ele tá mudando também todos os meses. Então, se você tá vendo que o IPCA esse ano tá, até esse momento, tá em 10%, no mês que vem ele pode abaixar e reduzir para 5, 2. Isso depende muito. Então, é algo que varia ao longo dos meses, ao longo dos anos. Mari, mas então vale a pena? Ainda é melhor do que investir em CDI ou Selic? A verdade é que depende. Se você quer investir um valor hoje e aí você quer resgatar esse dinheiro de volta dentro de alguns meses ou só deixar ele rendendo ali para caso acontecer alguma coisa, você resgatar esse dinheiro, uma boa opção para você é sim investir em alguma coisa atrelada à Selic e ao CDI e que tenha liquidez diária. Mas se você quer deixar o seu dinheiro investido para fazer uma viagem nos próximos anos, comprar um carro ou uma casa, ou fazer uma reforma, ou até mesmo um casamento, aí sim, investir no IPCA, na inflação, pode sim ser uma boa opção para você. Lembrando que apesar de serem renda fixa, todas essas taxas, todos esses juros que você vai receber podem sim variar ao longo dos anos. É por isso que eu, como investidora de longo prazo, eu busco investir em mais de uma coisa. Eu busco diversificar o meu patrimônio para me proteger dessas variações aí, dessas inflações muito altas. Por isso, se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, que eu ainda vou falar um pouco mais para vocês, e outros investimentos, já clica para se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal e tchau!